Estamos de volta com o Espaço Feminino e eu já estava aqui tricotando com a Andréia sobre o processo de caramelizar aqui a calda para o nosso pudim. Deixa eu te dizer uma coisa. A gente está sempre colocando uma sobremesa para esse fim de ano, mas só para você lembrar que não é só a ceia. Tem o almoço do dia de Natal, tem o jantar do dia de Natal. Então, é uma sobremesa para cada evento. Você está cheio de novidade aqui para você fazer das refeições, das festas de final de ano um sucesso, hein? Não é verdade? Isso não mesmo. É porque a gente fica só na ceia, Não, fica é porque normalmente o que fica depois da ceia sobra, sempre faz... O resto todo um ter. É porque faz tudo para a ceia. Verdade. Acaba que no dia seguinte fica sempre a sobremesa, sobremesa, a gente incrementa, né? Com uma sobremesa, exatamente, não é verdade? Exatamente. Então vamos lá, André, vamos lá. Eu vou pudim começar, de nozes, né? Isso, eu vou começar botando o açúcar para caramelizar. Tem pessoas que gostam de botar com água, porque ele vai mais lento, né? Vai derretendo mais lentamente. A água toda sumir e começar a virar aquela caldinha. Mas não tem problema também fazer sem a água, só com açúcar. Se você está com um pouco mais de pressa e tal, vai mais rápido. Mais rápido. Então eu vou botar em fogo médio, eu vou botar aqui, porque aí enquanto ela está caramelizando, porque o açúcar, quando a gente põe para caramelizar, a gente não deve ficar mexendo. Olha, senão informação tudo, eu ia perguntar mesmo. Senão cristaliza. E aí até aquele cristal derreter demora mais. Então aquela que é a pressa que você estava querendo para ser mais rápido, passa a ser mais demorado. E aí eu vou bater ali os outros ingredientes, tá certo? Certíssimo. Eu só vou ali quebrar a pedrinha. Só para dar uma dissolvida na pedrinha de açúcar, né? Exatamente. Vou espalhar aqui um pouquinho. Dá uma espalhadinha no fundo. E aí o açúcar eu vou deixar aqui por um tempinho. Eu estava até comentando contigo antes, né? Eu costumo fazer isso na forma. A forma... Mas também vai dar do gosto do cliente. Menos uma coisa que você suja. Mas o que acontece Mas tem o inconveniente de você correr o risco na hora de desenformar e ele não sair perfeito. Exatamente. Então aqui, ó, eu vou colocar 3 ovos, tá? Inteiros. O leite condensado, que aí é a medida da lata ou da caixinha. A gente passa a cartelinha depois na sequência, que não tem problema. E eu uso a mesma medida de leite, tá? É uma de leite condensado para uma de leite. Isso, exatamente. Porque aí fica a medida certa, né? Você não corre o risco de ficar nem muito líquido e nem muito grosso. Para fazer um pudim maior, a gente dobra? É só dobrar? Só dobrar. Tá? Dobra tudo? Dobra tudo, aí é dobrando tudo. Não dobrar um Não, dobra tudo. Essa medida que eu vou fazer é para uma forma pequena. Deixa eu tirar pra você. E aí, a base, por enquanto, é só do leite, vamos falar assim, é a base do leite, o pudim de leite. Aquele que a gente costuma fazer de final de semana. Sim. Aí, só que agora eu vou botar a nozes. É só essa diferença. Isso, gente, só essa diferença. Incrementar E aí nós vamos bater tudo isso, tá? Enquanto isso... Nem começou aqui. Essa já aumentou. Enquanto isso... Deixei no máximo, eu vejo aqui. Vamos juntar. Está untando bem aqui. Será que já deu aqui para a gente poder explicar para a nossa amiga de casa? Já. E aqui, ó, tá bem untado com a manteiga. Bom, gente, enquanto ficou batendo lá os nossos ingredientes, ela está untando com manteiga a forma onde vai colocar o pudim. Que segredo bom! Porque aí ele... Para desenformar, soltar mais fácil. Exatamente. Quando carameliza a forma, não unta, né? Quando carameliza na própria forma. Não, vai untar. Você pode até untar. Pode. Só que vai derreter. E aí vai se misturar o açúcar eu corro o risco na hora de desenformar o pudim. Exatamente. Entendeu? Aqui tá começando ainda. A... O que acontece? Quando a gente dá essa pausa aqui, quem gosta do pudim cremoso,
essa pausa... Quem é que não gosta do pudim cremoso? É porque tem gente que gosta daquela com furinho. Ai, mas aquele pudim com furinho. Como faz pra fazer com furinho? Fica rendado. Porque o que acontece? Quando você para assim, a parte... Quando você depois você dá só uma pressão, só para voltar a misturar, mas você derrama logo. Porque essa pausa faz o leite condensado dar uma assentada, aderir o ovo. E é isso que dá dá aquela cremosidade no interior do pudim. Perfeito. Entendeu? Vamos passar a cartelinha então, Andréia. Olha como é rápido, gente, socorro. Ó, agora aqui eu já posso dar uma mexida. Eu já até desliguei. Não. Então liga. Socorro. Senão... Vamos passar a cartela enquanto você vê a calda. Uma lata de leite condensado, 395 ml de leite, 3 ovos, 50 gramas de nozes, 75 gramas de açúcar para a calda. É açúcar comum mesmo, né? Açúcar comum, tá? E agora aqui, ó. Vamos colocar na forma. Antes que ela queime, né? Ai, gente, que merda! Mexer com calda. É muito rápido a hora que ela começa a esquentar. Certo? Volto a dar uma batida ali. Só para dar aquela misturada. Só porque aqui, ó, o nozes vem pra essa cima, diferença? ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Pra vou bater. E vou... Já desligo. E jogo. Eu posso jogar com ela quente aqui mesmo? Ela já endureceu aqui. Meu Deus. É o tempo de endurecer. É muito rápido. Quando você faz uma calda muito grande, uma quantidade muito grande, aí demora mais para ela endurecer. O que acontece quando você coloca o pudim quando tá com a calda ainda mole? O pudim fica escuro. Porque a calda se mistura. Porque ela começa a entrar. Ela se mistura no pudim. Entendeu? Gente, não espera até ela ficar durinha para virar o pudim. Para ficar daquela cor cremosa. Esse aqui, como é um pudim de noz, ele fica mais escuro mesmo. Por conta da noz. Por conta da noz. Tá? E aí Andréia, forno em banho-maria. Ele demora mais para assar, mas a cremosidade fica melhor. Tá? E aí voltamos aqui numa forma. E quanto tempo, Andréia, a gente... Deixa no forno. Dependendo do forno, você vai botar 180 por 1h30, mais ou menos. Ele é lento porque é banho-maria. Exatamente, entendi. Tá? E aí, deixamos aqui. Missão cumprida. Daqui a pouco a gente vê o resultado. Com certeza. Daqui a pouquinho a gente vai ver ele prontinho. Isso. Mas você que está fazendo aniversário hoje, um beijo bem grande no seu coração. E nós temos um versículo de presente para você, direto do coração de Deus para a sua vida. Confere aí no seu vídeo. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Salmo 107, versículo 20. Conforme nós oramos no início, né? Glória a Deus, que palavra poderosa. Nós vamos agora bater o nosso papo aqui, doutor, sobre remédio e medicamento. Mas uma correção. Olha aí, vamos corrigir. Esse pudim não é de nozes. Ah, é no pudim? Não é de nozes. Pensei que era no remédio. Deveria ser de vocês. Ah, verdade. Ou é só para vocês? Mas, doutor, é de nós, porque depois nós todos vamos experimentar. Nós todos experimentamos, né? Com certeza, inclusive os meninos. Então, tá. Eu pensei que o senhor ia falar aqui do nosso remédio. Não, do remédio nós vamos falar agora. Vamos falar agora. Então, doutor Paulo, o que é o remédio em si? O remédio é o princípio... Na verdade, o senhor vai definir o remédio, definir o medicamento para a gente poder fazer um comparativo, o comparativo e a diferença. Isso. O remédio é o princípio do empirismo de toda a medicina. Até a Segunda Guerra Mundial, na realidade, toda a medicina ela sempre foi envolvida de uma maneira empírica. Certo. Todas as descobertas foram feitas quase que por acaso. Então, nesse por acaso, começou-se a fazer pesquisas e a cientificar a parte terapêutica, a parte médica, a parte clínica. Mas na Segunda Guerra Mundial, que deu o grande boom
da indústria, da indústria farmacêutica no mundo inteiro. Até então, 80%... Por conta da necessidade? Por conta de uma necessidade da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a grande descoberta de Fleming, que foi o antibiótico. O antibiótico, originalmente, ele teve origem no fungo do alho. A penicilina era o fungo do alho, aquele alho que fica pretinho. Sim. Aquilo é a penicilina. Aquilo ali, você fazia uma tintura daquilo que está ali e tomavam aquelas gotinhas como tratamento, como antibiótico. Era o empirismo. Só que na Segunda Guerra Mundial, aquela produção era muito pequena. Então, Fleming conseguiu isolar a penicilina do fungo do alho e fazer a grande descoberta daquilo que foi o antibiótico. Olha só que incrível, só que o antibiótico sempre foi um remédio para ser, sempre um medicamento para ser usado de forma pontual. Sim. Hoje a Anvisa proibiu no Brasil o consumo de antibióticos sem orientação médica. A receita em si. Sem receita. Porque chegou um ponto que você tinha uma gripe, tomava antibiótico. Tinha uma dor de cabeça, inflamação, cortava o pé. Qualquer antibiótico precisa hoje do receituário? Hoje o antibiótico só é vendido sob prescrição terapêutica, sob prescrição de um profissional. Sem isso não é vendido. Teoricamente não é vendido, não é para ser vendido. Tá? Ainda assim, há os erros médicos que nós podemos classificar quando nós não temos um diagnóstico preciso e botamos um antibiótico que nós chamamos de virose, que é para tratar que tipo de vírus. Virose é tudo, né? Virose é tudo, você não sabe, então dá um antibiótico para isso. Tá doente, vai no médico, é virose. Então, toda a nossa medicina, toda a nossa forma terapêutica, ela sempre foi empírica, sempre por observação. Por exemplo, quando se desenvolveu o medicamento para verminose, foram observados em animais, principalmente no cachorro. O cachorro, quando comia areia e comia depois as folhas de hortelã ou a erva de Santa Maria, em suas fezes saíam vermes. Aí descobriram que a erva de Santa Maria e a hortelã pimenta era um vermífugo. Entendi. E nós temos um medicamento hoje que é o vermífugo. No caso, então, vamos esclarecer. O remédio é a erva de Santa Maria e o medicamento é o que se fez dele? É o que se fez dele, é o que derivou dele. Aí só que esse medicamento que derivou dele, você perdeu a natureza original, que é a natureza e o homem, para ter um produto químico. Sim. Esse produto químico tem seus efeitos colaterais sobre o homem. O original não teria? O original não tem. É a natureza e o homem. É Deus e homem. Deus deu a planta para salvar o homem. Hoje, as palavras de abertura da pastora hoje foram belíssimas. Porque quando Cristo fala que cura, ele cura, pode não curar pelo toque, mas ele cura pela natureza que ele deu ao homem para dispor ao homem. Está aí a sua vida, se cuide. Você, quando pega uma fruta, é um remédio pronto no pé para você comer. E por que a humanidade desacreditou tanto do produto em si original? É pelo imediatismo e pela grande população que a humanidade tem hoje. Hoje nós temos 7 bilhões de habitantes no planeta, onde nós não temos produção suficiente de alimentos para alimentar esse povo todo. E ainda não temos uma produção aproveitada corretamente, politicamente aproveitada. Quando vamos nas nossas feiras, aqui no Brasil, por exemplo, temos uma biodiversidade muito grande. Nós só aproveitamos 40% da nossa produção agrícola, o resto é jogado fora. Então, se nós tivéssemos um produto mais barato e de acessibilidade ao povo muito maior, nós teríamos muito menos doenças, muito menos uso de medicamentos, de drogas químicas. Por exemplo, se você cozinha com alecrim, você evita depressão. Você não estaria tomando a fluoxetina. Porque o alecrim, ele é antidepressivo. É antidepressivo, assim como a pipoca é um produto antidepressivo. Você já viu alguém comer pipoca? Você já viu alguém comer pipoca triste? Não, sempre o milho é numa condição de euforia. Porque o milho contém lítio. E o lítio é um antidepressivo. É um alimento funcional, então seria um produto antidepressivo. Então, essa é a intenção que a medicina ortomolecular, homeopática, a medicina natural, cresce 30% no mundo hoje, numa evidência fantástica. É por isso. No Brasil, infelizmente, ainda existe um problema da Big Pharma manipular muita situação. Então, a gente é obrigado a usar determinados medicamentos. Com certeza, a indústria mundial rege tudo isso, né? E há um interesse comercial gigantesco a indústria, na produção desses medicamentos. A indústria rege tudo isso. Mas eu acho que depende muito dos nossos profissionais se conscientizarem sobre a qualidade que, primeiro, antes da doença tem o ser humano e tem que ser respeitado o ser humano, o homem. Afinal de contas, nós somos imagem e semelhança de Deus. Posso dizer uma coisa, doutor? Eu acho que sim. Mas eu também acredito que o consumidor final também precisa se conscientizar. Mas esse consumidor final... Dele também não ficar tão dependente
do medicamento. Mas a dependência que ele se torna é a própria quantidade. Por exemplo, quando você tem um alimento antidepressivo e que ele tem atuação com o longo do tempo, ele é um remédio funcional. Quando você deixa esse remédio funcional e vai para um medicamento antidepressivo, aí nós temos a fluoxetina, a paroxetina e outros produtos antidepressivos que causam uma dependência química. Só que essa dependência química, além da dependência química, ainda tem a degeneração dos órgãos. O fígado chega a um ponto que não aguenta mais manipular. Remédio não, medicamento. Medicamento. Sim. O fígado não consegue mais manipular aquele medicamento, mas assimilar aquele medicamento. O medicamento em si, ele faz o quê? Ele alivia sintoma ou ele trata? Ele alivia sintoma. O que trata é aquilo que trata da causa. Isso é o que se trata de uma doença. Mas o antibiótico, ele trata da causa? Não, trata do efeito. Ah, o medicamento só trata o efeito? O antibiótico, a palavra... O medicamento não, a palavra antibiótico, se você dividir a palavra antibiótico, anti é um prefixo contra. Bio é contra a vida. Antibiótico significa terapêutica contra a vida. Mas a vida é daquilo que está te causando mal. Daquilo que está te lesando. Sim. Então, é um antibiótico é para ser usado por 3, 4, 5 dias, 7 dias, tratou-se daquela pontualidade. Só que nós temos profissionais que sabemos o seguinte, quando ministramos um antibiótico e a parte imunológica cai, obrigatoriamente nós temos que cuidar da parte intestinal daquele paciente. E os nossos alopáticos radicais não fazem isso. Botam antibiótico, mas não põem no intestino. Então, a flora intestinal fica exposta a doenças. Quer dizer, porque o antibiótico reduz a tua parte imunológica, ela fica muito menos imunidade. Então, quando você trabalha com a cepa intestinal de acidófilos, bulgáricos, râmidos, bifidos, que são todos esses naturais, e você alimenta esses produtos naturais com a pectina, que é o princípio ativo da maçã, olha o remédio funcional trabalhando na flora intestinal e te fazendo defesa imunológica. O senhor não escreveu um livro, não? Eu já tenho um livro escrito, o ABC dos Alimentos, em forma foi até a Nós até conhecemos de venda. Alguns que estão por aí no mercado, né? Falando da riqueza dos alimentos, né? Mas hoje eu ministro aula na Universidade de Castelo Branco, na Universidade Cândido Mendes, na FAPES de São Paulo, Campos Elíseos de São Paulo. Então, o tempo mais consultório. Muita correria. Então, o tempo é muito curto para ele parar para escrever. Mas tem muitos alunos, tem diversos alunos que já estão escrevendo, para que depois a gente possa fazer uma correção e depois fazer uma publicação. É de uma preciosidade muito grande isso que o senhor traz para nós, essas informações que o senhor traz para a gente, essa valorização do alimento natural. Mas isso que a gente traz para vocês, eu fico feliz em trazer essa informação. Eu acredito. Mas eu recebi essa informação. Sim. Eu não criei essa informação. Sim. Tá? Eu sou grato que eu recebi. Eu sou grato que posso transmitir. A gente tem essa capacidade. Eu acho que o egoísmo é aquilo que você aprende e guarda e não transmite. Então, quando você tem essa chance... Um dos vilões hoje em dia que pode remar contra isso que o senhor está nos ensinando é o imediatismo, né? Além do imediatismo... Porque uma coisa é a gente conhecer e a outra coisa é a gente começar a fazer uso disso. Mas além de conhecer e fazer uso disso, nós temos que pensar no seguinte. Nós temos que ter profissionais... A medicina... Tem um tema que eu abordo muito com os meus alunos, sobre a reumanização da medicina. A palavra tem uma forte impregnação no nosso corpo. Sim. Então, essa palavra oral ou essa palavra espiritual tem uma forte impregnação no nosso corpo. Então, nós temos que valorizar isso, como nós temos que valorizar o aperto de mão ou um abraço. Nem tudo na vida é o remédio ou o medicamento. É o comportamento. É o comportamento. E começa tudo isso numa coisa que nós temos que nos preocupar muito no Brasil e no mundo, é sobre educação. Quem tem educação adoece menos, usa menos medicamento, usa menos remédio. Ele vai estar sempre usando o remédio funcional, que é aquilo que o organismo precisa para se manter bem. Ora, E isso, doutor, é no nosso dia a dia, né? É naquilo que você consome normalmente. No nosso dia a dia. Olha, é milenar o uso da limpeza intestinal. Hoje em dia ninguém faz mais uma limpeza intestinal. Acabou, isso era quando a gente era menina. É milenar vermifugar um organismo. Sim. Você vermifuga uma criança, quando está em adulto, não toma mais um remédio de verme. Então, você vai criando uma situação, mas... É cultural o problema? Não, não é cultural, é porque você faz um exame. Hoje, quem não sabe fazer uma boa clínica está totalmente dependente de exames. Então, se você não tem exame que te dê doença, você não trata. Você pode até dizer que o paciente está mentindo, você não tem nada. E não é por aí o caminho, que a clínica vai ser sempre soberana. Então, a medicina precisa ser urgentemente reumanizada no Brasil, em todos os seus aspectos.
para que o paciente e o doente sofra menos. Que uma coisa é o doente, outra coisa é a doença. E nós estamos num ponto hoje em que a doença virou uma entidade. Eu prego muito isso. Nós temos que ter muito cuidado. Essa entidade não pode vencer o homem, porque senão nós vamos ser derrotados para a doença. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Então, nós, formadores de opinião, nós, cuidadores, nós não somos curadores nem curandeiros, não existe. Médico, a palavra médico significa mediador. Ou seja, entre doente e doença... Ele vai te ajudar a lidar com isso. Ninguém é curador nem curandeiro. Sim. Ninguém é pajé nem para fazer pagelança. Só Jesus. Aí ele é o... Ele é a cura. Mas ele me deu o dom de usar o dom, ele me permitiu que usasse o dom da cura. Eu uso o dom da cura em nome dele. Então, se eu posso facilitar a vida do meu próximo, daquele paciente que procura, é em nome dele que eu posso, não é porque eu tenho esse poder. É porque depois de mim, quando eu passar... Ele criou, fez com que... Ele me deu essa condição de aprender. Quando eu passar daqui, alguém vai continuar fazendo. Porque é um dom divino. Os dons são 7 ou 8 dons, está na carta de São Paulo, se não me engano, tem lá os dons, discernimento, sabedoria, cura. Tá. Então, são dons que nós temos que pedir licença ao Pai para usar. Então, quando nós nos despimos dessa título de doutor e nos tornamos instrumento, a coisa facilita e o paciente é muito mais beneficiado. Com certeza. Então, você quando consegue ter essa informação do que é natural, que não agride, tá? É muito melhor para o paciente, ele é muito menos agredido. E ele vai ter uma vida, e vai pensar e vai agir muito melhor. E é contra esse... Não é contra, é saber administrar a nossa vida diante dessa emergência, dessa urgência e desse imediatismo que a gente também tá falando sobre todas essas coisas. Mas nós vamos para o intervalo rapidinho e já voltamos.